Boa noite. Hoje são 14 de maio de 2020 e agora, no horário das 19 horas, vamos iniciar a reunião doutrinária de O Livro dos Espíritos da nossa Casa do Caminho. Vamos começar com uma prece, agradecendo a nosso Senhor Jesus, agradecendo aos amigos espirituais, pela possibilidade de, através da tecnologia, estarmos reunidos neste momento, imbuídos do desejo de aprender, de conquistar conhecimentos, para, através dele, podermos pautar as nossas condutas diante de nós mesmos, diante do outro, diante do mundo e diante de Deus. Que nós possamos conquistar a paz de nosso Senhor Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos, hoje, estudarmos o tema A Influência do Espiritismo no Progresso, conteúdo que está nas questões 798 a 802 de O Livro dos Espíritos. Esclarecemos que o material que será trabalhado nessa nossa conversa será o material do encontro de O Livro dos Espíritos realizado durante o Carnaval, onde o 36º encontro teve por tema Encarnação dos Espíritos e o 35º teve por tema Progredir Sempre. Então, nós temos que, em relação à lei do progresso, nós vamos poder abranger todo o desenvolvimento dos seres ao longo da vida, não é? E aí nós vamos ter desde lá da fase pré-humana, onde temos o aparecimento do átomo primitivo. Quando a gente fala do átomo primitivo, nós precisamos lembrar aquele estudo que nós tivemos no 1º e 2º grau sobre a tabela periódica. A tabela periódica dos elementos químicos. E nesse momento nós precisamos citar a mensagem de nosso Senhor Jesus, quando ele esclarece que não veio derrogar a lei. Ele não veio derrogar a lei porque todos os fenômenos da criação estão pautados na química, na física, na biologia, enfim, nas ciências naturais, que vão respaldar a nossa compreensão, vão nos dar explicações embasadas na razão, fazendo com que tenhamos a fé verdadeira. Então, analisando a tabela periódica, nós vemos o aparecimento dos elementos, e esses elementos, eles são classificados por não metais, metais alcalinos, elementos gasósicos, halogênicos, alcalinos terrosos. E nesse átomo, a gente entende que ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons, estando esses elétrons do lado de fora do núcleo atômico em elipses. E essas elipses fazendo os spins, e de acordo com a carga atômica do átomo, nós vamos ter na última camada uma quantidade de elétrons, que essa quantidade de elétrons é sempre uma quantidade que não é completa. Isso quer dizer que ela precisa de um outro átomo para poder se completar e daí formar substâncias. Então, essa última camada é que vai dar para a gente o princípio de atração. E assim como no micro também acontece no macro, nós passamos a compreender que uma vez todos esses átomos em nós e em tudo que está na criação, a gente consegue entender essa atração ou essa reversão que elementos químicos e até nós mesmos temos de lugares, de pessoas, de animais e até mesmo de situações. Então, continuando, nós teremos,
podemos entender esse átomo primitivo. E esse átomo primitivo, dentro da escala da lei do progresso, essa escala vai para nós, por enquanto, em espíritos encarnados em planetas de provas e expiações, o nosso entendimento consegue abarcar da formação do átomo à conquista de arcanjo. E nesse tempo, nós vamos ver que esse átomo ele vai se elaborar, não é? Ele vai se elaborar e aí a gente tem a formação do ser simples e ignorante, no sentido de simplicidade do saber, de ignorante do conhecimento. E através da elaboração desses átomos, esses seres, os seres como um todo, eles vão se individualizando nas diversas espécies que existem, inclusive no preparo da espécie humana. E aí a gente começa a ver que os seres que estão sendo formados na Terra, eles começam a entender que, devido até mesmo aos próprios perigos do ambiente, eles precisam se agregar. Eles juntos, eles notam que eles são mais fortes, que eles têm mais poder. E aí a gente começa a entender a lei de sociedade. Nessa lei de sociedade, a gente vai entender também que para defender a perpetuação da espécie, para que cada espécie continuasse a existir, nós vamos ter a lei de reprodução. E dentro dessa lei de reprodução, nós teremos a lei do trabalho, não o trabalho da forma remunerada que nós conhecemos, mas, por exemplo, cada ser tem o seu trabalho. No momento em que uma ave sai para pegar alimento para os seus filhotes que estão no ninho, ela está trabalhando. Um animal que sai à caça de outro animal para se alimentar, aquele é o trabalho dele. E aí a gente tem a lei de trabalho, e nisso, juntando a lei de liberdade, sociedade e trabalho, a gente vai... A lei de sociedade, reprodução e trabalho, a gente vai cair na lei de liberdade, não é? No sentido da relação que nós temos para com o outro. Até onde estão os meus direitos, os meus deveres, e até onde está o direito e o dever do outro. Fazendo com que haja a compreensão que dentro dessa lei de sociedade nós somos sócios e precisamos, dentro dessa sociedade, trabalhar os nossos sentimentos para que eles não se transformem em ressentimentos. Não é isso? E aí nós vamos ter a lei de igualdade, onde nós vamos reconhecer no outro o papel do outro social e nem por isso humilhá-lo ou nos sentirmos humilhados diante de ninguém. E aí vem o automatismo fisiológico, onde cada espécie vai assumir as suas características, as suas propriedades de espécie em relação ao mundo que o cerca, a natureza que o cerca e em relação ao outro, e tudo isso dentro da luta pela sobrevivência, não é? Dentro desse processo de individualização, a gente vai chegar na humanidade. E aí, na lei do progresso, nós temos a fase humana. No momento que nós chegamos na humanidade, nós percebemos que vem a formação do espírito, né? A presença do espírito na Terra. Esse espírito, ele começa a desenvolver suas faculdades. Claro que sentir e querer, desde as outras espécies, sempre existiu. Os animais sentem dor, sentem frio, sentem calor e tal. Eles querem isso ou aquilo, eles querem se reproduzir, eles querem dormir. Existe todo esse processo desse automatismo fisiológico. Mas o espírito, ele vem com a característica do pensar. E nesse pensar vai fazer com que haja uma visão ótica, não é? Dos homens a partir do momento que ele pensa na utilização do seu livre-arbítrio em busca de quê? Da felicidade. Porque a felicidade é aquilo que todos
na realidade almejamos. Nós fazemos as conquistas na esperança de que aquela conquista nos promova a felicidade. A gente estuda, se forma para ser feliz, a gente tem uma profissão para ser feliz, a gente casa para ser feliz, tem filhos, netos para sermos felizes, quando na realidade todas essas coisas realmente trazem momentos de felicidade, mas não aquela felicidade plena que é realmente o que todos os espíritos, nós como espíritos, almejamos. Então a gente vai entender que através do nosso livre-arbítrio, nós vamos vivenciando na Terra com a preocupação que agora esse pensar já torna uma preocupação das necessidades espirituais. Porque enquanto, animais, nós não tínhamos tanto esse relacionamento, esse reconhecimento do outro como um outro que é realmente meu sócio, que é realmente meu parceiro de conquistas dentro desse mundo. E aí nós vamos ver que porque existe no espírito a consciência do bem e do mal, a consciência de um Deus, de algo superior, nós começamos a ter preocupação com as necessidades espirituais. E isso vai fazer com que haja a evolução do nosso senso moral. E aí a gente vê a avaliação das questões morais, e essa avaliação das questões morais é que dentro da senda de progresso nós vamos atingindo patamares superiores a partir do momento que nós conseguimos alcançar níveis cada vez mais altos a partir do nosso comportamento frente ao outro, níveis mais altos da escala moral. E aí, com isso, a gente acaba a fase humana e entra na fase pós-humana. Na fase pós-humana, nós vamos ter uma compreensão maior de Deus, não é? Ainda aqui, nós já começamos com essa compreensão de Deus, tanto que o livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus, e a gente consegue compreender, não é, o princípio e os caracteres da divindade, porém, é claro que a nossa compreensão ainda é um pouco reduzida. Mas na fase pós-humana, há a vivência pela ótica do espírito. E no momento que o espírito consegue viver assim, ele deseja exclusivamente o bem, né? Ele vai desejar única e viver para promover o bem. Eles, vivendo pela ótica da divindade, vão conseguir alcançar a felicidade dos bons, que é uma felicidade que cada vez mais vai se tornando plena e com um senso moral construído. Nós estamos com o nosso senso moral em construção. A partir da fase pós-humana, dentro da lei do progresso, ao caminho da felicidade, o senso moral já está concluído. E aí se alcança aquela felicidade que é chamada de inalterável, com a superioridade intelecto-moral do espírito, não é? Executando única e exclusivamente a vontade de Deus através do cumprimento fidedigno de sua lei. A gente vê que, conforme eu disse, conforme é no micro, é no macro. E esse desenvolvimento que vai do átomo ao arcanjo é o desenvolvimento moral e intelecto moral do ser, do homem, enquanto espírito na sua estrada evolutiva. Temos que entender que não só o ser desenvolve, os planetas também desenvolvem. E o desenvolvimento do planeta é um desenvolvimento coletivo,
Por isso que temos que trabalhar em nós a solidariedade. Por isso que tem-se a lei de sociedade, que precisamos nos sentir sócios diante desse mundo para vivenciarmos a solidariedade, vivenciarmos a fraternidade, até o ponto de chegar àquela lei que é amar ao outro como amo a mim mesma. E nesse sentido é que esses planetas, eles também vão evoluindo. Então a gente tem os planetas inferiores, os planetas transitórios, os planetas superiores, dentro da lei de progresso. Em relação aos planetas inferiores, nós temos os planetas primitivos, que é desde lá da formação do átomo, e depois os planetas de prova e expiação, no qual nós conhecemos que é o nosso estágio atual. Não é isso? E aí, nesses planetas, nós temos que no planeta primitivo já havia a presença do homem, sem uma beleza, né? Eles viviam através das conquistas de alimentos, isso e aquilo. E agora, no planeta de provas e expiações, a gente já tem um corpo sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorizações, a partir do nosso próprio comportamento. Então, precisamos entender que já, agora, nesse instante, nós estamos formatando o nosso próximo corpo físico em outras reencarnações. Porque a partir das minhas atitudes, eu imprimo no meu perispírito esta ou aquela necessidade que vai fazer com que futuramente, muitas das vezes já nesta vida, mas vai fazer com que futuramente eu venha a expiar os resultados desta minha atitude atual a partir do meu corpo físico, com essas ou aquelas características que vão apresentar mesmo que anomalias físicas, anomalias fisiológicas, anomalias bioquímicas no meu organismo, que vai se expressar em uma patologia, em uma doença, em uma característica de desestabilização da homeostase orgânica. Então, nós temos aí as características dos espíritos em planetas de provas e expiações. Ainda na lei do progresso, nós vamos ter os planetas caracterizados por serem transitórios, onde são os planetas de regeneração, onde o homem não vive tanto mais aquela maldade, mas ele ainda tem nele, carrega no perispírito dele, mazelas as quais ele, através das diversas reencarnações, vai trabalhando essas mazelas, mas agora ele não é mais um ser tão vingativo, não pensa tanto em prejudicar o outro, como ainda nos planetas inferiores, que é o primitivo e de provas e expiações, ele ainda fazia. Agora, ele entende que ele precisa melhorar e trabalhar e se apurar através de suas atitudes para com o outro, porque o outro é que é a minha escada para chegar lá à felicidade, as minhas atitudes com o outro, e aí eu vou cada vez me apurando mais. Depois nós temos os planetas superiores, classificados como superiores, onde são os planetas felizes e os planetas celestes. Os planetas felizes têm a forma humana, mas uma beleza mais purificada, porque não existe mais a necessidade da impressão de suas mazelas, que não tem mais, em seu perispírito, refletindo no seu corpo físico, e os planetas celestes é onde habitam os puros espíritos, não é isso? Então a gente vai entender essa estrada evolutiva. Entendendo que essa estrada evolutiva depende muito da atitude, da decisão, da utilização do livre-arbítrio de cada um de nós. E nisso a gente começa, inclusive, a pensar da responsabilidade de nós, pais, avós, tios, educadores, professores, em relação aos espíritos que estão vindo, aos espíritos que estão sob a nossa tutela. Porque precisamos
imprimir nesses espíritos o reconhecimento dessa escala evolutiva e imprimir e cobrar, instruir a eles que eles tenham postura, utilização do livre-arbítrio com responsabilidade, porque nós estamos nessa senda do progresso, não é isso? Então, nós temos a pergunta 798, o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? E aí, os espíritos falam para Kardec que certamente ele se tornará uma crença comum que marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. A gente entende que nosso Senhor Jesus, em momento nenhum, veio trazer uma religião. Ele veio trazer para todos um espírito de religiosidade, calcado em cima das leis, principalmente a lei de amor. E esta lei, vivenciada por qualquer ser no planeta, vai fazer com que esse ser evolua na escala de progresso. Ele não precisa ser essencialmente espírita, isso ou aquilo. Não, ele precisa vivenciar o bem. Ele precisa pensar, respeitar e promover a felicidade do outro. Na 799, a gente tem de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Que esse materialismo vem lá de quando estávamos no planeta primitivo. E agora, nos planetas de prova e expiação, nós permanecemos, muitos de nós, ainda com essa história, valorizando o materialismo. Temos o direito das conquistas materiais, de ter uma casa, de ter um carro, de ter um emprego, de se vestir, mas precisamos fazer a diferença entre o necessário e o supérfluo. Precisamos olhar para o lado e ver até onde nós podemos auxiliar aquele que menos tem do que a gente e compartilhar, né? Porque a convivência é viver com se importando com o outro, para que eu possa cumprir a lei de amar ao outro como amo a mim mesma. Então, nessa responsabilidade do reconhecimento e do conhecimento de que o nosso desenvolvimento individual, ele precisa se tornar um desenvolvimento coletivo a partir da maneira pela qual eu me relaciono com o outro. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo aos amigos da Casa do Caminho, Dr. Herman, Doce Sheila, Oswaldo Cruz e todos os outros, Bezerra, agradecendo pela oportunidade de vencermos o espaço e conseguirmos nos reunir nesse momento de reflexão, de conhecimento, e que cada um de nós possa realmente permanecer em paz. Que Jesus a todos e a cada um de nós abençoe, abençoando aqueles que estão hospitalizados, os que estão em creches, em asilos, os que estão nas ruas, sejam animais ou pessoas, aqueles que estão desencarnando hoje, aqueles que estão nascendo hoje, que todos, enfim, nesse momento, sejam abençoados e agraciados pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus. Muito boa noite.